estiver. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que todos possam se sentir abraçados por todos nós aqui da UEC. É um prazer estarmos juntos de novo. Para darmos início à nossa reunião de hoje, para que nada atrapalhe esse momento em que escolhemos estar aqui, a gente pediria os portadores de aparelho celular que estivessem tirando o som dos seus aparelhos. E para nossa harmonização, a nossa companheira Delma fará uma leitura preparatória. A leitura da noite é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é: ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Lucas 15:18. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo de ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e de lá, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço, panorama dos sismos pela ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai amantíssimo, esse Deus de infinito amor e bondade, que não desampara cada um de nós, que está como aquele pai da parábola do filho pródigo, sempre de braços abertos a nos esperar. Pai querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos para estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Permita, Senhor, que saibamos aproveitar esses momentos
em que aqui estamos, para refletir na nossa vida diária, podermos sair daqui fortalecidos na fé, na busca constante do bem, fortalecidos na esperança de domar a nós mesmos, de vencermos a nós mesmos e cada dia mais, Senhor, alcançar-te, buscar-te cada dia mais. E assim, Pai querido, que teu amparo amoroso possa envolver a cada um de nós, que a presença de Jesus possa se fazer no nosso meio, nos trazendo harmonia, nos trazendo paz, e que possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Que teus mensageiros de luz possam envolver o nosso companheiro palestrante da noite, para que ele possa ser claro na sua fala e que a gente possa compreendê-lo e fortalecer a nossa fé. Obrigada, Senhor, que assim seja. Nós agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar esse espaço para a transmissão dessa palestra. Nós estamos transmitindo ao vivo para o mundo todo. E depois essa palestra pode ser acessada pelo YouTube. Hoje nós temos a presença, mais uma vez, do nosso companheiro da nossa casa co-irmã, Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro. O José Augusto de Almeida, que vai nos trazer o tema Aspectos Espirituais do Carnaval. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, possa ser sempre lembrado pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, a todos os instantes de nossa vida, para que a reflexão possa ser constante, permanente nessa sintonia que nós necessitamos manter com o plano maior. Os aspectos espirituais do Carnaval. Bem a propósito, né? Dentro de uma semana, oficialmente ele começa, porque na realidade ele já começou. Antigamente, Carnaval era apenas 3 dias, não é isso? Domingo, segunda e terça. À meia-noite da terça-feira, conforme determinação da Igreja, nos anos 650, era para acabar tudo e começar o período da Quaresma. 40 dias de jejum, orações, entregas espiritual. Porém, esses 3 dias que antecipavam a Quaresma, era lícito enlouquecer, era este o termo, sair do sentido equilibrado, mas o tempo passou, o Carnaval tomou várias configurações, daqui a pouco vamos ver as suas origens. E no Brasil, vamos usar um termo bem popular, esculhambaram a coisa. Porque Carnaval costuma ser o ano inteiro, fora de época, blocos que antecedem de um mês, uma semana, quarta-feira, sexta, sábado, não tem mais limite. Porque o desejo popular,
alinhado com o mundo espiritual. Nós espíritas temos esse privilégio de ver esse aspecto, querem permanecer a coisa como está. Antes de entrarmos propriamente no carnaval, nós vamos recorrer a Efigênio S. Vitor, no seu livro Instruções Psicofônicas, para que nós possamos ver as faixas vibracionais que envolvem a Terra. Aqui nós temos a Terra com a sua primeira faixa negra, escura, pesada. Isso é descrição de Efigênio Vitor e André Luiz e muitos outros espíritos que descrevem o mundo espiritual. Aí está o umbral grosso, que tem uma dimensão de 50 quilômetros da crosta. 50 quilômetros da crosta. Isso tudo aqui é mantido pelos nossos pensamentos, afinizados com os espíritos que pensam como nós, ou nós pensamos como eles, tanto faz. Então, esse pensamento de mágoa, de raiva, de inveja, de orgulho, libidinoso, sensual, gera essa faixa negra, que é difícil para os espíritos mais adiantados passar por ela de forma rápida. Às vezes é preciso, espíritos medianos principalmente, de equipamentos, como se fosse um escafandro para entrar no mar. Precisa de veículos apropriados para transportar-se nessa faixa. Tudo fruto do estado vibracional espiritual da Terra. A segunda faixa é um pouco maior, é o umbral médio, 950 quilômetros, acima do umbral grosso. Os dois somados dá 1000 quilômetros, é o umbral médio. É aí que já se situam as colônias espirituais das quais nós temos notícias. Essas que são narradas nos livros espíritas. Aí a atmosfera espiritual já não está mais tão densa, mas ainda é uma atmosfera não pura. E a última faixa de qual temos notícia, existem outras, é o umbral leve, que está acima do umbral médio. E mais as faixas superiores. Aqui, no umbral médio, está a colônia Nosso Lar, narrada por André Luiz, através de Chico Xavier. Aqui nós temos uma noção física de como é a situação do plano espiritual que envolve a nossa Terra. E isso é importante para que nós possamos, como espíritas, repensar e pensar nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos atos, enfim. Porque cada vez que nós nos desequilibramos, concorremos para que essas faixas vibracionais mais densas fiquem mais fortes, mais pesadas. Quanto mais nós nos esforçarmos por elevar os nossos pensamentos, por praticar boas obras e buscar o equilíbrio psicológico, mental, espiritual, mais nós vamos contribuindo para que a densidade possa desaparecer. As faixas vibracionais são vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes da Terra, do planeta. Cada vez mais elas são vitalizadas, mantidas. Aí nós recorremos a Jesus, quando ele disse: quando o Evangelho for pregado em todas as nações e vivido em todas as nações, aí será o fim. Não o fim do mundo, o fim do mal, o fim das faixas vibracionais negativas,
A Terra será um planeta feliz quando isso vier a acontecer. O fim da maldade predominando na Terra. Porque nós, os habitantes encarnados e desencarnados, é que mantemos a nossa querida Terra desse jeito. Agora sim nós vamos falar do Carnaval, com esse preâmbulo. Caetano Veloso compôs essa música, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Muita gente canta isso. E os espíritos que gostam de Carnaval ficaram aborrecidos, que absurdo, não deixaram nem eu comprar meu abadá. Mas o que ocorre não é bem isso. Essa charge, ela é assim, ou também quem já morreu. E para conhecimento nosso, eles são maioria. O volume daqueles que vão brincar o Carnaval de desencarnados é muito maior do que o de encarnados. Segundo a informação dos espíritos, na proporção de 4:1. Para cada um que está encarnado, tem 4 desencarnados. Às vezes ali tem alguém tentando aliviar a barra, mas tem 3 que não está não. É a situação da sintonia, é a situação da busca, do desejo. Nós estamos sempre acompanhados por aqueles que pensam igual a gente, que desejam igual a gente. A grande concentração mental de milhões de pessoas no Carnaval afeta para pior a imensa área de trevas, e esta influencia os seus mantenedores. Ou seja, afetamos para pior a área de trevas, e ela influencia os encarnados. É uma simbiose, há uma troca total de vibrações, de energias, de sentimentos, buscando sempre agravar a situação. Por quê? Porque às vezes a pessoa gosta de Carnaval e tem a intenção de brincar o Carnaval, brincar, divertir-se. Nada contra isso. Mas por estar neste ambiente e estar de forma desavisada, já pensaram se a pessoa está lá no meio de um bloco, cantando, e de repente lembra de fazer uma prece? Alguém lembra de fazer uma prece? Só pelo fato de ter vontade de ir para lá, já está sintonizado. Ali ele esquece de todos os compromissos. E aí a espiritualidade controla. Ele faz o que a espiritualidade inferior quer. Então, ele não consegue manter-se naquela linha que ele se propôs. Ainda mais que a grande maioria consome incentivos químicos, bebida, drogas. Antigamente a droga do Carnaval era lança-perfume, né? Era cheiroso pra caramba, eu cheguei a usar aquilo. Já pulei Carnaval, gente. Eu cheguei a usar aquilo. Era uma delícia. Mas aquilo dava alucinação. E o governo proibiu, e hoje é proibido. Mas e as drogas ilícitas? Que são inúmeras. E isso gera o intercâmbio entre o espírito e o encarnado, que ele ri, o que ele faz, ele faz. Tornamos-nos uma marionete, controlado pelos espíritos. E aí geramos as obsessões coletivas. Obsessões coletivas é quando todos estão envolvidos com o desequilíbrio e voltados para o mesmo ponto. Entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Quantas pessoas reencarnam com vários projetos elevados, projetos familiares, não é projetos de destaque social, não, projetos de proteger, de amparar a família, alguém da família, um bairro, uma sociedade, uma casa. E nesses momentos, por 1 minuto, 1 hora, 2, um dia de transtorno espiritual, ele põe tudo a perder. Aí, o projeto tem que ser todo refeito, e em situações bem mais comprometedoras. A infestação espiritual
Legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com mentes desarvoradas. Eles estão em busca, eles ficam nos locais onde vai haver os encontros carnavalescos, em busca daqueles que sintonizam com eles, que nem sempre são todos, porque em mediunidade nós estudamos que existe um fator chamado afinidade fluídica. E a afinidade fluídica nem sempre ocorre com todos os espíritos, isso é quase impossível na nossa situação, mas os espíritos ficam buscando aqueles que têm afinidade fluídica com ele. É por isso que na reunião mediúnica, nem todos os médiuns estão aptos para receber determinados espíritos, porque não há afinidade fluídica. Essas afinidades, às vezes, quando o trabalho está bem programado, numa casa séria, ela é feita bem antes, quase 24 horas antes, com o médium lá na sua casa, no seu trabalho, para quando chegar na reunião, já está tudo pronto. Porque não é fácil. Se fosse assim, nós seríamos tomados a todo instante por todos aqueles que queriam, né? Mas a intuição, os pensamentos, esse campo é um pouco mais livre. Nós passamos a pensar aquilo que o Espírito quer. Aí cabe a nós filtrarmos. Quero ou não quero fazer? Isso é bom para mim ou não é? Aí cabe a cada um poder separar as coisas. E os convites vêm. Às vezes quem não bebe passa a beber, às vezes quem não fuma passa a fumar, porque a intuição prevalece. Vamos ver um pouco da origem do carnaval. Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnália, em homenagem ao deus Saturno, quando se imolava uma vítima humana previamente escolhida. É ali que está a raiz do carnaval. Nas bacanálias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Essas festas ocorriam exatamente nos solstícios do verão, naquele dia que o verão começava, aliás, que o inverno começava a se declinar, que era exatamente entre 22 e 25 de dezembro. Era aí que era feito essas festas. Só que a igreja, muito inteligentemente, que até então cultuava o Natal do Senhor Jesus no dia 2 de abril, porque era a data mais provável que ele nasceu, transferiu o Natal para esse mês, para o dia 25, para poder acabar com essa festa nesse período. Só que empurrou um pouquinho para frente, lá para fevereiro, e é uma data que fica sempre mudando. Qual o significado do Saturnal ou Saturnália? Festas romanas em honra de Saturno, nos quais predominava a licenciosidade, a orgia. Os romanos criavam muitas festas de orgias. Politeístas não tinham um deus para cada coisa. No princípio do império, não. A ideia era a instituição familiar ser a base da sociedade. Mas depois foi tudo se corrompendo e eles começaram a fazer festas com orgias para festejar qualquer coisa. Tanto é que foram os criadores daquelas saunas coletivas, daqueles anfiteatros propícios para isto. A bacanália ou bacanal era um festim dissoluto, devassidão, orgia também, festa antiga em homenagem de Baco, o deus do vinho. Baco, deus romano do vinho. E Dionísio, deus grego da vinha e do vinho. Eu costumo dizer que o romano foi o melhor aluno do grego, até nas cópias arquitetônicas. Tentaram copiar a arquitetura das cidades da Grécia, tentaram copiar
toda a instituição religiosa dos gregos, e ali eles estão muito entrelaçados. Só que os gregos cultuavam mais a cultura, a filosofia, e quando dominados pelos romanos, tornaram-se os escravos ilustres, aqueles que iam educar os filhos dos romanos. O verbete carnaval. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras a carne nada vale, ou no carnavale. Pegou as primeiras sílabas e transformou-se em carnaval, porque é a festa da carne, como era a Saturnália, como era lá em Roma e na Grécia. Era a festa da carne, aproveitar os sentidos, extrapolar tudo que os sentidos podem usufruir. A festa dos sentidos, festa dos corpos, dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Aqui nós estamos vendo que a coisa vem de longe, de muito longe. Agora nós vamos ver como chegou ao dia de hoje. É uma historinha, parece até o início assim. Era uma vez, aqui eu me lembro da minha neta. Eu brinco muito com ela para contar a história, e nem sempre eu falo era uma vez. Aí ela para a história, só não falou era uma vez. Então, para vocês não me cobrarem, era uma vez. A origem da festa carnavalesca está coberta de mistérios e controvérsias. Alguns afirmam que ela teria surgido nos ritos agrários das primeiras sociedades de classes, outros preferem considerar que a primeira folia aconteceu no Antigo Egito, ou na civilização greco-romana. O certo é que só existe referência ao termo carnaval a partir do século XI, quando a igreja resolve instituir o período da quaresma. Daí em diante, a festa vai tomar várias formas, até que no século XIX, a burguesia parisiense inventa o carnaval tal qual como concebemos hoje. Isso está no livro de Felipe Ferreira, o livro de ouro do carnaval. Ele é um pesquisador e ele foi buscar a origem do carnaval. Então aqui nós vemos a razão do carnaval. Repressão dos excessos por todo o ano, sintonia com os espíritos. E o mais extraordinário que nós íamos chegar a esta frase é que muitos destes que se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Se nós formos em qualquer igreja, ela está cheia. Qualquer igreja está lotada, gente pelas portas, pelas calçadas. Eu moro ao lado de uma igreja católica na Praia da Costa. Estou passando lá toda hora, estou vendo a igreja lotada. A casa espírita não está lotada, mas tem espíritos aqui que 4 por 1. Tem espírito até aqui em cima ajudando a mexer com o computador. Então, muitos se dizem discípulos de Jesus, mas nesses dias estão vivendo a loucura do carnaval. A população invisível é acentuadamente maior que os encarnados. Disputam e vampirizam os telecomandados. Quando nós falamos de vampiros, essa palavra ela é bastante pesada pela conotação que as outras religiões colocaram nela, vampiro, Drácula, suga sangue, fluido vital. Mas os espíritos atrasados sugam fluido vital, não com dente, com a mente, com vibrações. E ali naquele movimento carnavalesco, é isso que acontece. Disputam entre si, excitam a sensibilidade, o uso do álcool para participarem, porque eles têm os seus vícios, usam drogas com os sócios encarnados, interligam-se em desmandos e orgias, iniciando obsessões demoradas, atacam os transeuntes com induções. A pessoa vai passando
e não está pensando em nada negativo. De repente vem uma ideia, vou fazer isso, é tão bom, vou aproveitar essa festa. Induções negativas. Tem aspectos bestiais e lupinos, verdugos e vampiros sexuais, em promiscuidade com os encarnados. Querem uma prova dos aspectos? Vocês já viram esta situação? Onde eles vão buscar as inspirações? Muitas fantasias têm suas origens em visita às regiões inferiores do além, copiando deformidades e horrores. Muitas fantasias de carnaval, além do Momo, o rei da folia, são assim, ó. Onde será que as pessoas se inspiram para essas fantasias? No umbral. Eles vão lá. Eles estão à noite, no momento que descansam, no momento da exaustão, vão até lá e veem estas formas e trazem para cá. Espíritos com os seus perispíritos deformados inspiram esses tipos de fantasia. E isso gera cada vez mais pensamentos, formas, fixação mental dentro de um quadro obsessivo. A mediunidade no carnaval, espíritas, a mediunidade no carnaval. Isso tudo está no livro de Manuel Filomena de Miranda, Entre Dois Mundos e nas Fronteiras da Loucura, onde ele atende o Carnaval do Rio de Janeiro de 1998 e conta para nós como foi o atendimento junto com o Dr. Bezerra de Menezes. No ambiente da orgia, o médium assimila altas cargas de fluidos perniciosos, perturbando o equilíbrio, tornando-se presa fácil das influências inferiores. O médium ostensivo, muito mais do que as outras pessoas, ele tem uma sensibilidade maior. E ele é uma presa fácil quando ele sintoniza nessas faixas vibracionais negativas. E a televisão? A TV leva para a intimidade doméstica altas cargas de informações que nem sempre são assimiladas com facilidades. Já notaram como que a mídia dá ênfase neste período? Toda hora está filmando ensaio de escola de samba, blocos de rua, e é uma festa aqui, uma festa ali, uma festa acolá, a mais famosa, as disputas, as competições, e entram para a madrugada afora. Tem gente que não vai para a rua, mas fica vendo. Acha bonito, e é bonito mesmo. Estamos negando que seja, não? Eles trabalham o ano inteiro para fazer aquelas fantasias bonitas, aqueles carros alegóricos. Claro que é bonito. Ali tem artistas que trabalham profundamente para fazer aquilo. Mas nós estamos falando da malícia que aquilo envolve. Mulheres e homens nus ou seminus, em movimentos libidinosos, despertando o animal que existe em nós. Alguns programas são portadores de mensagens negativas, e muito negativas. Quando é desligado, o conteúdo emocional que deixou influi no processo do sono. É difícil dormir depois de ver um desfile de televisão. É muito difícil. Um filme normal de violência já é difícil, imagina o carnaval. Na hora do sono, o recomendável é uma leitura agradável, pensamentos agradáveis, para que nos sintonizemos com a nossa proteção espiritual, porque nós vamos para o mundo espiritual neste momento. Se nós temos a nossa televisão no quarto, que não é muito recomendável, e ficamos vendo até dar sono, estávamos vendo ali um estudo, estávamos vendo ali um documentário de alto nível? Não, estávamos vendo, às vezes, novelas, filmes, e na época do carnaval é carnaval. A televisão, todos os canais param para passar isso, param com outras programações. E aí nós dormimos por cansaço, nessas vibrações que estão na nossa mente. Para onde a gente vai? Lá para o meio do bloco, lá para o meio do carnaval. Alguns não superam e partem em direção às sugestões, adquirindo distúrbios para o equilíbrio e a paz pessoal. Aí a gente fica com
a televisão na cabeça, ou a cabeça na televisão, tanto faz. Mas tem, às vezes fala-se assim, mas e aqueles que desejam apenas o divertimento sadio? Aí vem um espírito, através da psicografia de Divaldo, e nos diz: vocês são jovens, gostam de festas, mas tenham a certeza de que nesses dias as trevas se aproximam muito da terra. Todos os instintos animalescos são despertados. Quem entra nessa fica envolvido. Dançar e cantar é coisa da mocidade, mas vibração de carnaval é uma vibração de treva. E vai mais. E as crianças? A criança e o carnaval. Alguns adultos levam as crianças, não sabem o mal que fazem e acabam sintonizando vibrações pesadas. A criança, essa faixa etária da criança, desde que nasce até os 7, os 12 anos, é a fase mais suscetível de influência. É a fase em que os espíritos estão mais aptos a receber dos pais, dos educadores, noções de moralidade, de equilíbrio, de responsabilidade, ou não. Se os pais forem devassos, a criança acha que aquilo é o correto e vai pensar assim a vida inteira. É a fase que encanta aqueles que têm sensibilidade. É a fase do apego, da beleza. É a fase em que ela é autêntica, fala o que pensa e às vezes pensa aquilo que nós colocamos na cabecinha delas. Então essa fase da infância é a fase da nossa maior responsabilidade na sua educação. É na forma de criança que o espírito tem a oportunidade de aprendizado contínuo. Os pais têm a obrigação, o dever e a tarefa de ir abrindo para ela os horizontes da vida e de encaminhá-la para o amor e para o bem. E é tão rápido, passa tão depressa. Quando a gente assusta nosso filho, nosso neto, já está rapazinho, mocinha, e já começa a demonstrar o velho espírito com os seus hábitos, com os seus sentimentos. Se nós não aproveitarmos a infância, a gente perde uma grande oportunidade, ou vamos ter muito trabalho lá na frente. E muitos levam as crianças para o carnaval, enfeitam as crianças. Claro, bailes infantis, mas ela vai crescer com esse pensamento que isso é o correto. Há milhões de pessoas envolvidas no bárbaro divertimento. Há um número muito superior que não tem qualquer interesse na folia. Buscam recantos de relaxamento e paz nestes dias. Os mais amadurecidos procuram estudos nobres e meditações, encontro de renovação espiritual e lazer. Eu fiz questão de colocar esse slide aqui, para que os senhores não pensem que eu vim aqui só para derrubar a questão do carnaval, só para colocar que ele é terrível, que ele é o terrível dragão. Há milhões de pessoas envolvidas no bárbaro sentimento. Há um número muito superior que não tem qualquer interesse na folia, e é verdade. Se pudéssemos ter uma estatística de quantos participam e quantos não participam, os que não participam são a maioria. Por várias razões. Por amadurecimento espiritual, por amadurecimento pelas experiências da vida, pelas dificuldades hoje em dia de festas coletivas, de ajuntamentos coletivos. A prudência hoje requer que a gente evite determinadas festas coletivas, porque já tem consciência espiritual. E esse número maior é aquele que está vibrando, orando por um filho, por um neto, por um irmão, por uma irmã que está lá no meio da folia. Melhor, aqueles que buscam orar por todos, porque todos somos irmãos, filhos de Deus.
As influências, nós já falamos do livro dos Espíritos, que eles que nos dirigem. Mas e os sintomas da má influência? Ela tem 4 graus. O primeiro grau, mal-estar. Quando a influência espiritual negativa aproxima, a pessoa sente mal-estar. O segundo, mau humor ao acordar, quando deveríamos fazer a oração antes e que esquecemos dela. Ficamos com a televisão na cabeça. O terceiro, irritação constante. Quem cultua febrilmente essas festas está sempre nesta situação. E no 4º grau ele se torna agressivo, a agressividade. Mas Jesus disse que em tudo sereis afligidos, porém não aflitos, quando temos equilíbrio. Nós podemos sair pelas ruas, nós podemos ir nesse ambiente e nos manter equilibrados. É necessário uma força de vontade grande para a gente agir assim, às vezes por necessidade. As consequências nefastas ainda são moléstias graves, alteração do comportamento moral pelos apetites desmedidos, distúrbios afetivos após as ilusões, dificuldades financeiras demoradas. Tem gente que não tem limite, gasta além do limite, principalmente para esse tipo de festa. Homicídios vários, suicídios, paradas cardíacas por excesso. O livro, Nas Fronteiras da Loucura, narra alguns casos com esse final. Desencarnação por abuso de droga ocorre muito. Eu vou passar um minutinho do tempo, viu? Pode? Porque houve um entravezinho aqui. Então nós vemos aqui as consequências ruins, nefastas. Eu estou frisando para nos conscientizarmos. E o espírita? O espírita e o carnaval. Emmanuel nos diz: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer a apologia da loucura generalizada, que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Ou seja, ninguém que conheça as coisas espirituais vai participar conscientemente destas festas. Afastar-se, André Luiz nos diz, afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Não vamos agora demonizar. Momo não é tão feio quanto pintam. Somos nós mesmos que o fazemos perigoso ou não, segundo o que trazemos em nosso íntimo. O problema não está no carnaval, o problema não está naqueles que estão lá pulando, o problema não está no mundo espiritual, está em nós, na sintonia que nós mantemos, na busca pelo equilíbrio que nós temos a obrigação de manter. Está em mim o desejo de participar ou não, de contribuir para o bem ou não. No manual do Folião encontramos: nunca esqueça de orar ao sair de casa e em qualquer circunstância difícil. Nós espíritas já temos várias e várias provas do valor da prece nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, nos momentos de apreensão, nos momentos que nós achamos que não vamos superar mais. Como uma prece alivia, como uma prece nos reconforta, como uma prece reabastece as nossas energias para que possamos vencer, superar. Os encarnados foliões de hoje serão os desencarnados tristes de amanhã, sendo lamentável a situação na qual despertarão após a perda do veículo orgânico. Aqueles que vivem a sua vida toda amando estas festas, buscando nessas festas a razão de sua vida, chegarão ao plano espiritual de forma triste. A fantasia acabou, a ilusão passou, porque lá ou ele adere a grupos
de espíritos inferiores vibrando na mesma faixa, curtindo como espírito, ou ele vai ter uma grande desilusão se ele quer o seu equilíbrio, se quer buscar o amor, o bem. Mas a festa terá fim um dia, nos diz Emmanuel. A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão e sem promiscuidade. Isso depende de decisão, como a leitura inicial do filho pródigo, da volta do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Depende de nós fazer isso. Levantar é buscar mover as energias íntimas para fazer o que é correto. A parábola do filho pródigo, se nós a estudarmos com bastante critério, vamos perceber que ela é a história da humanidade. Ali está a história da humanidade. O filho que sai da casa paterna, onde tinha tudo, e vai gastar nas folias do mundo, e vai gastar nos prazeres do mundo, vai se entregar à carne de forma insensata. E ele não perde aos valores materiais, não, ele perde os valores espirituais. E vai cada vez mais caindo. Quando ele chega naquela situação de cuidar de porcos, Jesus foi muito inteligente nessa. Aliás, Jesus falar isso é chover no molhado nessa parábola, porque cuidar de porcos ou conviver com porcos, criar porcos, era a pior coisa para o judeu. Era o fundo do poço. Só aqueles que não viviam a lei que faziam isso. Era uma situação triste, lamentável. E quando ele vai cuidar dos porcos, ele chega ao fundo do poço. E aí ele lembra que ele tem um pai que o ama, um pai que não reclamou quando ele pediu a parte da herança. Observaram isso na parábola? Não reclamou. E aí ele toma a decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E começa a sua trajetória reencarnatória, como foi a queda, de volta. Cada etapa daquela da parábola é reencarnações. E ele vem pelo caminho, sofrendo, aprendendo, tomando experiência. Por isso que quando o pai o viu, e já o via há muito tempo, porque o pai sabia que ele ia voltar, correu na sua direção. Nós, os filhos pródigos da modernidade, que já estamos em várias e várias reencarnações, envolvidos com a sensualidade, envolvido com a ganância, o interesse, o apego às coisas materiais. Vamos dizer para nós: levantar-me-ei. Só que isso não é só dizer. Para isso é necessário conhecer. Porque o conhecimento leva ao despertar do amor, do sentimento. Por isso que as duas asas da evolução são o amor e o saber. Porque o saber leva ao raciocínio, ao conhecimento, à comparação. E isso torna-se uma escada para que possamos melhorar devagar, sem pressa. Não é numa única encarnação que nós vamos conseguir, mas é com a vontade do levantar-me-ei. É cada dia fazendo um pouquinho. Se cair, não se importe.
Amanhã tente não cair de novo. Faz parte do aprendizado. Deus nos ama assim mesmo. Deus ama os terroristas. Deus ama os assassinos. Deus ama a todos, porque sabe que todos terão que passar pelo cadinho da depuração espiritual. Somos nós que fazemos a nossa trajetória, que pode ser mais rápida ou mais difícil. Somos espíritos imortais. E como espírito imortal temos o tempo. Tempo este, que segundo os ciclos de evolução, já estamos chegando na transição planetária, está ficando um pouquinho curto aqui na Terra. Quando os capelinos vieram do sistema de Cocheiro para a Terra, reencarnaram no homem das cavernas, o Neandertal, os trogloditas. Já pensaram? Nós com computador, projetor, ar refrigerado, cadeiras confortáveis, transporte, ter que começar a fazer do fogo batendo pedra, sem nada disso. Os espíritas têm a luz que ilumina esse tipo de raciocínio. Cabe a nós fazer a escolha. Não vamos jamais morrer, mas a natureza não dá saltos. É paulatino o crescimento espiritual. É com o esforço pessoal de cada um de nós. Portanto, meus amigos, respeito ao pensamento, ao sentimento e às atitudes do próximo. Respeitemos o carnaval, aqueles que gostam, aqueles que ainda estão nessas faixas vibratórias. Mas busquemos a iluminação interior de cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao companheiro José Augusto, que ele possa levar o nosso abraço carinhoso aos companheiros do Jerônimo Ribeiro. Agora a Delma vai fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer por esta noite tão especial em nossas vidas. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus, nosso amigo, irmão e mestre querido. Agradecer a Bezerra, a equipe que trabalha e coordena os trabalhos desta casa. Agradecemos a todos com todo o nosso amor. Também agradecemos nesta noite, Jesus, por esta casa que nos ampara, nos assiste, que nos recebe com tanto amor e carinho. Agradecemos ao nosso irmão que nos trouxe palavras belíssimas e pedimos, Jesus querido, que esteja conosco, nos amparando, nos assistindo, para que possamos fazer as melhores escolhas em nossas vidas. Que sejamos extensões do vosso amor, da vossa paz para todos. Agradecemos por todas as bênçãos desta noite. Pedimos também que ampare e assista a todos os nossos irmãos que estiveram aqui hoje desencarnados, necessitando também da paz, do amor e do carinho. Pedimos a Ti que nos despeça, que nos leve até os nossos lares na paz e que possamos, ao longo desta semana, levar estas mensagens de amor e de carinho que aqui recebemos. Que sejamos luz, que sejamos paz para nós e para o mundo. Esteja sempre conosco, que assim seja.